Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar a respeito da depressão e a sua relação com a demência. Será mesmo que depressão causa demência? Essa é uma pergunta muito frequente no consultório e é muito frequente a gente se deparar com quadros clínicos de demência e depressão, em que a demência se apresenta como depressão ou a depressão se apresenta como demência, certo? E a gente vai falar um pouco da relação dessas duas condições. Começando falando que o cérebro é um só. Nós só temos um cérebro. Nós não temos um outro cérebro. Um cérebro que manifesta depressão, um cérebro que manifesta demência, um cérebro que manifesta um AVC. O cérebro que sente, se emociona, é o mesmo cérebro que pensa, que forma memória, que raciocina, certo? Então estamos falando a respeito do mesmo cérebro, o cérebro onde tudo ocorre. Então, o mesmo cérebro que pensa, que se emociona, que manifesta todos os seus estados emocionais, é o mesmo cérebro que raciocina, que memoriza, que presta atenção. Eu gosto de dar um exemplo do vestibular. O vestibular, a gente sabe que ele é uma prova de capacidade cerebral. Você testa a sua memória, a sua atenção, o seu raciocínio, a lógica, o pensamento matemático. Você testa habilidades diversas. E a gente vê que estados emocionais alterados impactam no rendimento cerebral. Ou seja, ficar ansioso, ficar depressivo, triste, os pensamentos, os estados emocionais que ocorrem antes, perto, durante a prova, impactam no rendimento cerebral durante a prova. Quão frequente não é a gente encontrar pessoas que falam: nossa, eu fiquei ansioso durante o vestibular e fui mal, eu não lembrei de nada, mesmo tendo estudado. Eu estava tão triste, às vezes aconteceu algum evento, algum impacto, coisa de impacto emocional, e a pessoa fala: nossa, eu estava tão triste durante a prova, desmotivado, que eu também não consegui ter um bom desempenho cerebral. Então é de conhecimento popular de que os estados emocionais atuam na capacidade e no desempenho cerebral. Certo? Então já é de conhecimento popular, as pessoas já falam isso tradicionalmente, né? Ah, eu fiquei ansioso, eu fiquei triste, não consegui lembrar, não consegui desempenhar bem. Eu vou começar falando a respeito da depressão causando uma dificuldade cognitiva, ou seja, a depressão ela causa dificuldade cognitiva. Quem está depressivo tem menor rendimento cerebral. Por quê? Porque a depressão ela é uma doença cerebral, ela é uma doença que acontece no cérebro. O cérebro é o órgão responsável pelos nossos estados emocionais. E a depressão cursa com alterações cerebrais. Dentre as várias manifestações da depressão, que são, por exemplo, a fadiga, perda de energia, a falta de prazer, conhecida como anedonia, a desesperança, o humor triste, o desânimo, a baixa autoestima, dentre todas essas sintomas mais conhecidos da depressão, uma das manifestações é a dificuldade de pensamento, a dificuldade de concentração, a dificuldade com memória. Então, inclusive está nos critérios, inclusive isso entra, né, quando a gente está fazendo o diagnóstico de depressão, certo? Porque a gente sabe que a depressão impacta no rendimento cerebral. Então, é muito comum na prática profissional do neurologista encontrar casos como este. Um médico falou que era depressão, o outro médico garantiu que era Alzheimer. E agora? Ou seja, pode haver sim uma dificuldade no diagnóstico da demência quando o paciente tem também uma depressão. Ou o paciente pode ser diagnosticado com demência
mas ter uma depressão, porque a gente sabe que a depressão ela causa um declínio cognitivo, ela causa uma dificuldade cognitiva, certo? Então não é infrequente que às vezes a gente encontre uma dificuldade cognitiva de memória, de atenção, de raciocínio, que às vezes é secundária à depressão. Esse diagnóstico às vezes pode ser difícil, porque a depressão é uma doença cerebral que impacta no rendimento cognitivo. A questão aqui é como se manifesta essa dificuldade cognitiva cerebral ao longo do tempo. Como ela se manifesta, como ela vai evoluindo ao longo do tempo. Como nós vemos aqui, o desempenho cerebral na depressão, ela costuma variar bastante de acordo com o tratamento da depressão, de acordo com o estado emocional, de acordo com a fase da depressão em que o paciente se encontra. Então, o paciente que está com depressão mais grave, que não está tratando, certo? Que está descompensada, ele tende a ter mais manifestações cognitivas. A gente tende a ver uma melhora na capacidade de raciocínio, memória e atenção com o tratamento. Então, é uma questão cognitiva cerebral que costuma melhorar quando a gente trata. E às vezes você olha o paciente melhorar no seu consultório, quando você acompanha esses pacientes, no retorno, depois do tratamento da depressão, você costuma ver uma melhora nos seus testes cognitivos, uma melhora nas queixas cognitivas. Então, como a doença se manifesta ao longo do tempo, de acordo com as recaídas, se o quadro está tratado, está melhorado ou não, também vão apontar para a gente qual que é o verdadeiro diagnóstico. No caso das demências, como estou mostrando, existe uma piora lenta e progressiva ao longo de meses e anos, muito relacionado com um problema cerebral real, patológico, orgânico, um processo que acontece no cérebro e que vai meio que minando as capacidades cerebrais de forma progressiva. Certo? Então, quando a gente fala das demências, a gente está falando geralmente de um declínio cognitivo que tende a ter uma evolução de piora. O paciente que teve uma lesão cerebral, ele não costuma melhorar tanto assim dessa lesão cerebral ao longo do tempo. Isso não flutua tanto, certo? Na depressão, que é uma doença que tem tratamento, a gente costuma ver mais essa melhora, né? Essa flutuação ao longo do tempo. Então, a evolução temporal é importante para a gente diferenciar, certo? A depressão causando um declínio cognitivo, uma dificuldade cognitiva, ou uma demência propriamente dita, que pode ter junto dela sintomas depressivos. Em resumo, a dificuldade cognitiva é uma manifestação comum da depressão. A história de como a dificuldade cognitiva se manifesta é importante. Como ela se manifesta e como ela está evoluindo é muito importante. Eu quero saber também os detalhes sobre os sintomas e sobre as manifestações psiquiátricas, porque isso ajuda no diagnóstico. O acompanhamento ele é importante, porque às vezes é o acompanhamento ao longo do tempo que vai diferenciar a dificuldade cognitiva que é relacionada à depressão daquela que é relacionada a alguma demência. E sempre bom lembrar que depressão tem tratamento. A depressão pode entrar em remissão. É o que a gente quer, entrar em remissão, tratar. E isso costuma melhorar o déficit cognitivo. E agora, falando a respeito da depressão como um fator de risco para a demência. A depressão como um fator de risco para a demência. Como eu já falei, a depressão ela é uma doença cerebral. Ela cursa com uma mudança no funcionamento do nosso cérebro. Uma mudança bioquímica, uma mudança hormonal, uma mudança estrutural. Existem mudanças dos neurotransmissores, existe até uma mudança dos hormônios, certo? Além de causar uma mudança do nosso cérebro, a gente sabe que a depressão, ela impacta,
certo? Na saúde do cérebro de maneira indireta. A gente sabe que o cérebro, para manter-se protegido das demências, a gente quer mantê-lo ativo, fazendo atividade física, estudando, socializando, tendo estímulos dos mais diversos, dormindo bem. Ou seja, manter o cérebro ativo é muito importante para proteger contra as demências. O que acontece na depressão? A depressão, ela tira os estímulos do cérebro. O paciente deixa de fazer atividade física, o sono piora, a alimentação piora, os vários estímulos que mantêm o cérebro ativo pioram. Então, a depressão, ela pode sim ser um fator de risco para quadros demenciais, porque ela impacta justamente nos fatores de proteção das demências, além de causar mudanças estruturais no cérebro que também podem favorecer ao aparecimento das demências. Mas a depressão por si só a depressão ela causa demência? Não, a gente não entende a depressão como por si só causadora de demência. A gente sabe que a demência ela é multifatorial na maioria dos casos, ou seja, são diversos fatores de riscos que, quando juntos, favorecem o desenvolvimento das alterações cerebrais típicas da demência, ok? Então, um dos fatores é a idade. Então a gente sabe, um paciente com depressão jovem de 20, 30 anos não vai ter demência com 20, 30 anos por causa da depressão. Nós precisamos ter os fatores de risco para a demência. E a gente sabe que um dos principais dele é a idade. Então, se eu não tiver uma idade que favoreça o aparecimento das alterações cerebrais da demência, provável que a depressão não vai ser tão importante no desenvolvimento da demência. A demência envolve, às vezes, deposição de proteínas no cérebro. Ela pode ser decorrente de lesões cerebrais como traumas ou AVC. Ela tem fatores genéticos. Ela tem impacto do grau de reserva cerebral que a pessoa acumulou ao longo da vida. Ela tem impacto de fatores ambientais e de doenças clínicas. Então, a depressão ela entra como um fator de risco para a demência. Mas, por si só, ela não é um único fator que vai causar. Geralmente, a gente precisa ter uma conjunção de fatores para o aparecimento e a manifestação da demência. Então, a depressão como fator de risco. A gente sabe que ela está associada a mudanças cerebrais que parecem aumentar o risco para quadros demenciais. A depressão tem tratamento e o tratamento da depressão é benéfico para o cérebro. A depressão ela pode acontecer nas demências e o tratamento ajuda a manter a saúde cerebral e cognitiva das pessoas com demência. Por último, gostaria de sempre lembrar que depressão não é frescura. Depressão é uma doença que tem tratamento, que merece atenção, que tem como melhorar, que tem, a gente sabe, a gente desenvolveu, terapias, medicações, equipe multiprofissional capaz de ajudar, certo? Recursos dos mais diversos que ajudam no tratamento da depressão. Importante, então, reconhecê-la e tratá-la adequadamente. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like aqui no vídeo para que ele alcance mais pessoas, para que essa informação em saúde possa beneficiar outras pessoas. Muito obrigado pela sua atenção.